irmãos, bom dia. Vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós temos feito os cultos dessa maneira online, entendendo que há justamente uma necessidade da gente aprender mais de Deus. E, além dos cultos, a EBD também, que é o propósito de nós estarmos conectados nesse momento. Então, eu vou pedir para você que me acompanhe, que você coloque o seu pensamento no estudo que nós vamos trazer, que vamos fazer nesse momento, pensando aí no que Cristo nos ensinou, no que a Palavra de Deus pode nos ensinar mais dessa vez e mais essa manhã. O estudo que nós vamos meditar um pouco sobre é o de número 15, e o título é O Tempo e a Família, e nós temos aprendido algumas questões com relação à família nesse estudo, nessa revista. E a última que nós falamos é sobre a comunicação. Nós aprendemos com o professor Mauro sobre a comunicação em família e algumas questões que são assim muito importantes, não só nesse tempo que nós vivemos de pandemia, mas também no tempo corriqueiro, quando não estamos. Até porque, enfim, são tempos diferentes, mas às vezes a gente não tem tempo de nos comunicar, Nós não temos tempo de nos comunicar. E o propósito justamente da lição 15 é o tempo e a família. Então ele vai nos ajudar a nos programar de uma maneira melhor, de uma maneira mais produtiva, para que possamos demandar esse tempo, para que possamos ter esse tempo em família de uma maneira que agrade a Deus, de que também agrade o seu cônjuge, agrade o teu filho, o teu pai, quem você tem como família próxima ou não de você. E nós vamos ler o texto, logo em sequência nós vamos orar. O texto está em Salmos, capítulo 90, se você quiser acompanhar o livro de Salmos, capítulo 90, nós vamos ler do 1 ao 12. Eu estou lendo na versão NVI. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos orar? Deus amado, nós, em primeiro lugar, agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e o Senhor tem, ó Deus, permitido que nós conheçamos cada vez mais do Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, porque temos a oportunidade de falar livremente, de ouvir e meditar livremente sobre a Tua Palavra. Que nesse momento o Senhor possa abençoar este tempo, ó Pai, nos ajudando a conduzir melhor o nosso tempo, a utilizar melhor o nosso tempo. Que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, esse texto é um texto, esse salmo, ele foi escrito por Moisés, ou pelo menos ele é um relato de Moisés, durante um tempo conturbado. Se você conhece da palavra de Deus, você já ouviu falar sobre o cativeiro do povo de Deus, quando eles foram libertos por Moisés, que era líder do povo. Se você não conhece a palavra de Deus, você muito provavelmente já ouviu falar também que o povo de Israel era escravo, e que foi liberto desse cativeiro, passou por 40 anos no deserto, talvez você não saiba desse detalhe, mas enfim. Esse salmo foi escrito durante esse período por Moisés, quando ele estava
à frente do povo, como líder do povo de Deus, e ele sempre tratava todas as questões como um representante, não um representante de Deus, mas alguém que falava aquilo que Deus queria para o povo e que também falava das coisas do povo para Deus, porque Deus é o único que sempre teve o poder para fazer as coisas, né? Para fazer, para tratar, para cuidar, enfim. E nesse texto que a gente leu, ele fala ele está falando das características de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. E ele fala de algumas coisas com relação ao poder de Deus, que Deus tem todo o poder para transformar não só a natureza, mas também o ser humano, que é o que ele fala no 3. Ele fala que os homens são comandados por Deus, que fala assim, olha, voltem ao pó, ou morram, ou nasçam também, né? Não é o foco da lição, mas nós sabemos que assim também Deus trata. E ele fala que o tempo também, no verso 4, para Deus, 1000 anos seriam como o dia de ontem, como as horas da noite. Então, o tempo para Deus é muito diferente do tempo que nós temos. E o verso-chave, que é o verso 12, ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, o propósito dessa primeira lição é nós sermos chamados a atenção com relação ao que a palavra de Deus diz, de como a gente consegue tratar e cuidar melhor do nosso tempo, especialmente do tempo que nós temos com a nossa família. Então, algumas perguntas surgem, né? Você planeja as atividades que você quer fazer antes de fazê-las ou não? Antes de fazê-las ou não? Você consegue organizar os objetivos que você tem em família de uma maneira clara ou não? Você é capaz de comunicar esses objetivos que vocês têm de uma maneira clara? E aí o autor ele nos traz essa reflexão porque isso ajuda muito na tua comunicação. Por que organizar a agenda familiar? E aqui ele tem uma lembrança do Walter Cashel, que ele é um cristão, e ele fala que o que convém para o crente lembrar a cada momento é que a sua vida é muito preciosa e que o crente deve ser um mordomo cuidadoso no dispêndio do seu tempo, ou a maneira que ele cuida do seu tempo. Possuidores que somos de uma enorme riqueza que são os minutos, dias e anos que nós temos para viver. E aqui ele está tentando falar o seguinte, se você não pensou sobre isso, até antes da pandemia, não é isso que ele está falando, mas eu estou dizendo, né? Pense mais agora, porque a nossa vida ela é muito passageira e até quem diria, né, que nós teríamos uma situação tão complicada afetando o mundo inteiro, né? Então a nossa vida o nosso tempo é precioso, mas a nossa vida é passageira. E justamente por isso nós precisamos valorizar o tempo que a gente tem. Cada minuto, cada segundo que a gente tem, ano que a gente passa. E isso nós precisamos aproveitar da maneira correta, não utilizando de uma maneira errada, né? Não utilizando como dias maus ou horas perdidas do nosso tempo. Então o crente ele tem essa necessidade, nós precisamos ter essa necessidade de aproveitar bem o nosso tempo. Por quê? A Bíblia ensina, por princípios, que bom uso do tempo nos dá uma qualidade de vida melhor. E, consequentemente, a gente pode ter um ambiente familiar mais saudável. Mas por que ele está falando disso? Bom, vamos lá. As atividades que nós temos no nosso dia a dia, que são várias, para você que trabalha, para você que estuda, seja de casa ou não, enfim, normalmente nós planejamos. E se você não planeja, se você não está numa posição de planejamento, alguém planejou por você. Então você faz uma atividade que alguém planejou. Alguém disse, olha, fulano, você é responsável por, passar essas compras no caixa. Aquele método e aquela função que você faz já foi planejada por alguém. Alguém já pensou nisso, imaginou, olha, se ele ficar muito tempo preenchendo as prateleiras, ele não vai conseguir ficar no caixa. Então, deixa eu planejar. Em outras funções, né, diversas que nós temos aí, no seu estudo também, o estudo também foi planejado, né? Se você faz uma faculdade, se você estuda em casa, enfim. Olha, a gente precisa ter um conteúdo
para aprender sobre matemática. Então, quanto tempo que a pessoa vai ficar aqui? Será que 20 anos aprendendo? Não. Vou fazer um planejamento para que isso seja compreendido dentro de um tempo razoável. E nós, com relação à nossa família, que essa é a grande recomendação desse estudo, dessa primeira lição que a gente está vendo agora e também da segunda, é que nós planejemos o nosso tempo em família, que não seja apenas ao acaso. Então, que você tenha uma proposta para que você trate com sabedoria essa questão. O ponto A é a sabedoria, que está justamente nesse verso 12. Ensina-nos, que Moisés está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O texto sugere-nos reconhecer que o nosso tempo é limitado para que nós possamos utilizar esse tempo com sabedoria. E tem a ideia de que a sabedoria repudia a independência e se concentra na soberania e revelação de Deus. Então pode-se considerar aqui a dependência que a família deve ter de Deus para a administração do tempo. Aqui ele está falando que nós não somos independentes de Deus, né? Então, se você, nesse exemplo que eu trouxe, né? Se você trabalha num caixa de supermercado, num caixa de alguma loja, você é dependente do seu chefe, né? Alguém já planejou isso para você. E a proposta aqui no contexto do reino de Deus, ele é o planejador master, né? Aquele que já pensou na tua vida, já projetou a tua vida e você precisa executá-la. E a proposta que a palavra de Deus traz para nós é que nós possamos planejar esse tempo em família, né? Então, que você não seja simplesmente alguém que mecanicamente, né, se comunica com a sua família. Na verdade, comunicar não é bem a questão, mas a questão é as atividades que você vai ter com a sua família, que elas não simplesmente aconteçam. E justamente isso não é algo que exatamente o autor traz aqui, mas justamente porque quando a gente não se planeja para algumas coisas, normalmente essas coisas não acontecem. Então, se você não planeja um tempo com a sua família, pode ser que você não tenha esse tempo, justamente porque você não planejou. Você fique esse tempo todo fazendo qualquer outra coisa, menos passando um tempo de qualidade com a tua família. O ponto B é a prudência. Ele está em Efésios 5, do 15 ao 16, eu não vou ler ele agora, porque a gente vai dar continuidade na outra semana, mais focado nesse texto, mas ele tem a mesma proposta de melhor entendimento, né, melhor utilização do nosso tempo. Mas esse é um texto que Paulo fala, e o verso-chave diz para nós olharmos prudentemente como nós andamos. Nós precisamos andar com cuidado, não como nécios, não como pessoas ignorantes, mas como sábios. E Paulo aponta para a necessidade de administrar bem o tempo, né? De nós olharmos bem o nosso tempo, não simplesmente levados ao acaso, né? Que o acaso dirija aquilo que a gente vai fazer o tempo todo, que o acaso dite quais são as atividades que a gente vai tomar, mas que a gente tenha uma administração com relação ao nosso tempo, que nós não sejamos ignorantes, mas sábios. E uma das formas de aproveitar o tempo, e aqui vai uma chamada para quem é desorganizado, né, é se organizar. Tá, o ponto 2 da nossa revista, porque uma das formas de aproveitar o tempo é organizar. Então, num contexto tão imediatista como o nosso, é impossível conseguirmos idealizar e realizar todas as nossas tarefas sem que tenha uma administração boa com relação a isso. E aqui tem uma afirmação de John Wesley, também um conhecido, que ele fala que, conhecido no meio cristão, corrigindo, ele fala que ele jamais está com pressa, uma das frases que ele usa, porque ele nunca assume um trabalho maior do que aquele que ele possa realizar com paz de espírito. E aqui eu entendo que o ponto-chave dessa reflexão que ele traz é justamente a paz de espírito, né? Quando a gente consegue se organizar, quando ele consegue se organizar, ele consegue imaginar aquilo que ele consegue entregar, mas com paz de espírito, né? Não fazendo as coisas correndo. Mas será que, para aqueles que eu estou chamando a atenção, que são desorganizados, para os organizados também, né? Será que a gente, às vezes, faz as coisas com pressa, correndo? Será que, às vezes, a gente, justamente por não se planejar direito, não se organizar direito, a gente acaba atropelando algumas coisas? E é exatamente esse o ponto da nossa lição. O bom uso do tempo faz parte da vida cristã. E o bom uso do tempo agrada a Deus.
Vencer os obstáculos da desorganização nos faz melhores servos. Então nós precisamos pensar nas nossas atitudes e naquilo que nós precisamos fazer ou tomar para melhorar a administração do nosso tempo. Então, a proposta, meu irmão, minha irmã que está em casa, independente se você é organizado, se você não tem esse costume, se você trabalha em uma função que precisa de organização ou não, que você pense naquilo que diz respeito à tua família, que é o nosso foco principal, né? Obviamente que isso pode ser estendido para outras áreas da sua vida, né? Justamente no seu trabalho, nos seus estudos, mas pense que, às vezes, justamente a sua questão familiar é aquela questão que você não se organiza. Então, justamente no tempo que você precisa ter com a sua família, o tempo que você precisa ter com o teu cônjuge, às vezes é algo que você não planejou e justamente não vai acontecer. Pode ser combinado com seu filho, com seu cônjuge, vamos fazer alguma atividade? Pode ser, mas desde que você tenha esse propósito na tua mente, e não imagine que simplesmente vai acontecer em algum momento. Nós entendemos, e não só nesse estudo como nos outros, que a vida relacional, o nosso relacionamento com a família, ele pode ser muito fragilizado por N questões, né? Então, eu imagino que uma delas, e é uma reflexão que eu faço, uma das principais, é justamente não ter este relacionamento, né? Você pode estar na mesma casa, morar com alguém, enfim, ver essa pessoa sempre, principalmente agora, nos momentos que nós estamos, mas não conseguir passar um tempo com ela, não conseguir falar com essa pessoa, não conseguir dizer ou receber algo que seja produtivo, não só algo corriqueiro, né? E isso é muito prejudicial, meu irmão e minha irmã, porque isso justamente faz com que nós não consigamos nem sofrer, nem amar direito, nem brigar às vezes, né? Porque às vezes isso é necessário também, ter alguma discussão justamente para chegar num acordo. E também cumprir justamente o que a palavra de Deus diz. Nós não somos seres independentes de Deus. Nós não somos completamente nós, né? Independentes e soberanos. Nós dependemos de Deus. E Deus nos diz que nós precisamos ter comunicação, nós precisamos demandar tempo para com a nossa família, né? Para que nós justamente possamos viver em família e que nós possamos aproveitar esse tempo. Então, eu quero finalizar essa primeira lição, que você possa utilizar com sabedoria o seu tempo, que você possa sempre pensar que, primeiro, que ele é importante e que é importante também que você demande esse tempo com a tua família, fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai agradar você também, né? Porque se você não é organizado ainda, não faz um planejamento ainda, com certeza, e isso não é só uma recomendação divina, mas é algo que vai te fazer bem. É algo que no final você vai ver que vai produzir bons frutos, você vai conseguir ter um tempo de qualidade com a tua família e vai conseguir, enfim, cumprir a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.